Graça e paz, querido. Hoje nós queremos trazer algo muito importante sobre o altar, ou os altares que foram construídos no decorrer do livro de Gênesis e também o seu significado, a sua importância para cada momento. O altar, na realidade, formado de pedras, era uma questão de elevar sobre a superfície. Essa elevação sobre a superfície era levantar algo para mais próximo de Deus. E no hebraico, o significado da palavra altar é matar. Matar no forma do sacrifício, de oferecer a Deus. Em Gênesis, nós vemos o primeiro ato do altar. Na realidade, quando Abel e Caim vão oferecer o sacrifício, eles não levantam altar. A Bíblia não relata. A primeira pessoa a construir ou elevar um altar, ou fazer um altar a Deus foi Noé. No capítulo 8, verso 20, fala: "E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo animal limpo e toda árvore limpa, e ofereceu em holocausto." Esse é o primeiro altar que é descrito na Bíblia, que é feito na Bíblia. Era o altar da gratidão a Deus por tudo, pela permanência. Moisés, ele passa Noé, ele passa 150 e poucos dias pós-dilúvio, esperando as águas baixarem, e de repente, então, ele sai da arca, e o seu primeiro ato, diante de um momento ali, onde os animais estavam sujos por causa da lama, né? Nós sabemos isso quando passa um temporal e de repente você vê as coisas sujas, né? E estava assim, Noé ele procura edificar a Deus o altar e colocar sobre esse altar animais limpos. Sacrificar a Deus na forma de oferecer algo a Deus. Então, a visão bíblica do altar, do sacrifício, era queimar o animal como uma oferenda a Deus, como se fosse chegar na presença de Deus. E como fazia isto? Queimava totalmente. Era uma forma de desmaterizar a matéria, para que o cheiro, a fumaça pudesse subir ao céu e chegar na presença de Deus. O homem dos altares, em Gênesis, na realidade, esse homem é Abraão. Abraão, ele na realidade, ele edifica alguns altares. Mas o altar, ele não é edificado simplesmente porque a pessoa está com vontade de edificar. Não é assim. O altar, ele sempre tem um significado importante pelo momento em que a pessoa está vivendo, vivenciando. Nós vemos isso no capítulo 12, o altar do chamado, da confirmação do chamado de Abraão. Diz no capítulo 12, verso 6: "E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, o qual lhe aparecera." Então nós vemos que o altar, ele tem um significado importante, porque são momentos, e você vê isso muito em Gênesis, que logo após um momento de crise, um momento de dificuldade, sempre se levantava o altar, como sinal de memória, como sinal também de paz vindoura. E o altar ele tinha esse poder. Então, Abraão, ele edifica o seu primeiro altar, correspondendo o quê? Um memorial do seu chamado, um memorial da presença de Deus na sua vida. E ele está edificando esse altar em Betel, outrora chamada Luz, né? E agora Betel. Porque Betel tem um significado de casa de Deus, casa do Senhor. Deus aparece para ele, Deus se revela para Abraão. Antes ele ouve a voz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Agora Deus está se revelando e ele então edifica esse primeiro altar. O segundo altar é o altar da promessa.
Nós vemos isso no capítulo de número 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha o lugar onde estás, para o lado norte, para o lado sul, para o oriente e para o ocidente. Porque esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, para sempre. Farei da tua ascendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta, percorre a terra, os seus comprimentos, suas larguras, porque ali darei. Abraão mudou as suas tendas, carvalho de Moré, e edificou ali um altar ao Senhor. Esse altar, querido, ele acontece depois de batalhas. Abraão, de certa forma, teve que se separar do seu sobrinho Ló. Ele era o responsável por ser o irmão mais velho de Arã, que era o pai de Ló. Arã morre e ele então tem que assumir o sobrinho. E os dois começam a enriquecer e começa a haver contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Ló, então, juntamente com Abraão, vê que a questão não passava por eles, mas passava pelo subordinado a eles. Então Abraão falou assim: olha, Ló, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló, então, ele escolhe na expertise ou na esperteza a melhor terra. Abraão, ele vai com o olhar de Deus, ele vai com o direcionar de Deus. Ele não escolhe o melhor. Ele sabia que quem estava escolhendo o direcionamento era Deus. Ele sabia disso, então ele vai em direção ao Senhor. E quando há essa divisão, cada um para um lado, Deus fala: olha para o norte e para o sul, olha para o ocidente e para o oriente, porque tudo que os seus olhos alcançar, essa terra eu lhe darei por promessa. Então Abraão ali está recebendo uma promessa. E ele então, depois de receber a promessa que a sua geração iria crescer como a areia do mar, iria possuir aquela terra, ele faz ali um altar como memorial do cumprimento de uma promessa de Deus para a sua vida. Abraão, então, ele edifica o seu segundo altar. O seu altar agora é o altar quando Deus faz uma promessa, que ele seria pai de uma multidão e que a sua geração iria possuir toda aquela terra. Passa um pouquinho a mais, Abraão vai levantar agora o altar do sacrifício, porque a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão. Abraão, quando ele recebe a promessa de Deus, ele está com 75 anos, e quando Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, ele está com 100 anos de idade, que é o filho chamado Isaque. Isaque cresce e fica com aproximadamente entre 15 e 16 anos, e Deus, de certa forma, fica com ciúme. Por quê? Porque o coração de Abraão agora estava muito ligado ao coração do seu filho. E Deus então vai testar, vai provar. Por isso que em Gênesis capítulo 22 fala que Deus vai provar o coração de Abraão, vai provar Abraão. Como? Saber aonde que ele estava no coração de Abraão. E ele pede aquilo que Abraão tinha de melhor, aquilo que ele lutou a vida inteira, que foi por um filho, por Isaque. Deus pede a Abraão a Isaque para o sacrifício. E Abraão, então, eles têm que sair ali da onde ele morava e vai 3 dias e 3 noites de caminhada até chegar aonde hoje é o Domo da Rocha, aonde está construído o templo, aonde também foi a eira que Davi compra de Omã. Então, dentro dessa questão, nós vemos que há um direcionamento para o Senhor, porque da mesma forma que Abraão estava abrindo mão do seu único filho, Deus ali entre 1800 anos também iria estar abrindo mão do seu único filho para morrer naquela mesma rocha como sacrifício único, perfeito e suficiente que é o Senhor Jesus. Então Abraão vai edificar o altar, está lá em Gênesis, capítulo número 22, onde Abraão, além de sacrificar o seu filho, ele tem também de erguer um altar ao Senhor. Ele vai ao lugar onde Deus
falaram com ele, e ali edifica o altar. Para quê? Para que pudesse sacrificar o seu filho. Quando chega no verso 9, fala assim: chegaram ao lugar de Deus lhe dissera, edificou ali um altar e pôs ordem às lenhas, amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, né? E Isaac também tem esse questionamento, né? Tem um altar, tem o fogo, tem a madeira, mas onde está o sacrifício? Porque o sacrifício era ele. Aquele altar ali é o altar do sacrifício, onde Abraão teve que oferecer a Deus aquilo que ele tinha de melhor. Mas Abraão sabia que Deus não queria Isaac. Deus queria apenas saber onde estava o coração. Por isso que Abraão fala com seus servos: nós iremos ali, adoraremos a Deus e iremos retornar. E ele usa sempre o plural. Por quê? Porque ele sabia que Isaac ia retornar com ele. Abraão então fecha esses 3 altares que ele levanta com significado importante para a sua vida. E o próximo altar agora que vai ser levantado é o altar da paz que Isaac vai levantar em Gênesis capítulo de número 26. Gênesis capítulo de número 26, verso de número 20, diz assim: e os pastores de Gerar profiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa terra é nossa. E por isso chamou aquele lugar de Ezeque, porque contenderam com ele. Sabe, querido, há algo muito importante que você precisa entender aqui, sobre a questão do que estava acontecendo. Estava acontecendo lá no verso 25, né? Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram um novo poço. Isaac, ele está em Gerar. Ele tem uma revelação de Deus. Havia fome na terra, e na época da fome da terra, a coisa mais normal que era descer para o Egito. O delta, ali o rio Nilo. Então, deu um tempo de seca. Todos os povos ali da região desciam para o Egito, porque o único lugar que ia ter comida seria o Egito. Isaac, ele está fazendo a mesma rota do seu pai Abraão, quando ele desceu para o Egito. Mas de repente vem Deus e fala: Isaac, não desça para o Egito. Fique na terra onde eu vou te mostrar. E a terra é aonde? É Gerar. E ele então vai cavar os poços que o seu pai tinha cavado. E nós vemos isso quando Abraão está em Betel e cava e chama ali Abimeleque com 7 cordeiros e 7 testemunhas para falar assim: esse poço é meu. Isaac, na realidade, ele vai em busca daquilo que tinha deixado para o seu pai. O poço era de Abraão. Ele vai em busca daquilo que lhe pertencia por herança através de testemunha. E ele então começa a tirar os entulhos que o povo de lá entulharam, para que aquela geração não voltasse mais. E começa a dar água. O texto quer dizer para você que quando Isaac chega com a mão na frente e outra atrás em Gerar, ele é recebido. Mas quando ele começa a prosperar, cria-se um ciúme muito grande. Porque é fácil a pessoa, às vezes, levar uma cesta básica para você quando você está passando por dificuldade. Por causa de pena. Pena de você. Mas o que é difícil, querida, é quando você começa a prosperar e alguém venha ficar feliz com a tua prosperidade. É justamente isso. Então Isaac, ele larga aquele poço, vai para outro poço, e ele então, quando ele chega ali, vai cavar um poço novo. A primeira coisa que ele faz então é levantar o altar. Esse altar, ele estava pedindo paz a Deus. Ele não quer ficar de contenda e contenda, mas eu quero paz. E quando ele levanta esse altar, os pastores de Gerar deixam de contender com ele, contra a sua casa, contra a sua família, e deixa em paz. Nós vemos tudo isso. Então Isaac, seu pai Abraão, levanta 3 altares. Isaac agora vai levantar um altar. E o próximo da nossa listagem aqui é o altar da reconciliação. Está em Gênesis capítulo 33, verso 20.
Jacó, ele sai numa batalha contra o seu irmão Esaú. Jacó, ele passa a perna no seu irmão e ele tem que sair fugitivo, porque o seu irmão Esaú ameaçava em matá-lo. E ele vai com a roupa do corpo. Ele tem sua experiência ali em Betel, um lugar onde o seu avô Abraão tinha estado, teve uma experiência. E ali ele tem uma experiência com Deus. Ele vê anjos subindo e descendo por uma escada. Era uma ligação entre o céu e a terra e o céu. E ele fala, verdadeiramente está ali. Ele torna o azeite ali sobre uma pedra, mas ele não edifica o altar. E quando ele está retornando agora, em Gênesis capítulo 33, ele vai ter que se encontrar com o seu passado. E o seu passado tem nome, o seu passado chama-se Esaú. E quando ele vai se encontrar, ele manda 450 homens à frente, levando presente, levando bois. Mas Esaú era muito mais rico do que ele. Esaú não precisa. E aí os homens então voltam com uma péssima notícia. Olha, seu irmão está vindo aí, não somente ele, mas está vindo também muitos homens. E Jacó fica com medo, Jacó fica temeroso. E ele então vai buscar o Senhor. E vai no Val Jaboque ter a sua experiência a sós com Deus. E quando Esaú se aproxima, Isaac ele tem Jacó, perdão, nada de Isaac, perdão, Jacó. Jacó, ele tem uma ação de ilustre, uma ação de um homem digno. E ele, quando ele vê seu irmão, antes mesmo de se aproximar do seu irmão, ele ajoelha 7 vezes. Ele estava pedindo perdão. Mas além dele pedir perdão, ele estava falando com o seu irmão, eu sou totalmente culpado. Eu sou completamente culpado. Sabe, querido, porque o arrependimento ele passa pelo reconhecimento de culpa. Ele passa pelo reconhecimento de pecado. E naquele momento ali, Jacó, ele se curva 7 vezes, pedindo perdão. E quando seu irmão chega, não precisou nem de palavra. Pulou no pescoço de Jacó. Se abraçaram, se beijaram, se reconciliaram. E logo após, por esse livramento, no capítulo 33, verso 20, levantou ali um altar e chamou Deus de Israel. O Deus de Israel. O altar ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel fez a reconciliação entre as 2 gerações de Esaú e de Jacó. Os 2 irmãos agora estavam novamente amigos, estavam em paz. E o último altar que vai ser descrito em Gênesis é o altar do cumprimento de promessa feita em Betel. Gênesis capítulo de número 35, Gênesis capítulo de número 35, verso 1 diz assim: depois disse Deus a Jacó, levanta-te sobre Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, seu irmão. Então disse Jacó à sua família e todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. E levantando-nos, subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. E foi comigo no caminho que tenho andado. Sabe, ali Deus estava falando para Jacó: Jacó, tu lembras quando eu apareci para você, e onde os meus anjos subiam e desciam por aquela escada, onde eu falei, onde eu apareci, onde eu revelei a você? Tu lembra? Então você vai habitar naquele lugar. E você vai levantar um altar dedicado ao Deus que te apareceu, ao Deus que se revelou a ti. E Jacó então vai levantar esse altar ao Senhor. Sabe, querido, pegando aqui esta imagem aqui deste figura do templo de Jerusalém, sobre falar o altar.
O altar significa matar. Eu quero chegar a um ponto espiritual para você entender melhor. Neste lugar aqui, existia 3 altares principais. Nós vemos aqui, ó, nesse lugar, antes de entrar no Santo do Santo, um altar chamado altar da adoração. 3 altares. Um altar continha uma bacia. A pessoa entrava e tinha que lavar as suas mãos como um sentido de purificação. Hoje lá em Israel, no Muro das Lamentações, há umas torneiras com as canecas de alumínio, que ali todo judeu se lava na entrada, se lava na saída, para ter esse sinal da purificação. E nós, como cristãos evangélicos, nós temos a questão do batismo como sinal da purificação. O segundo altar era o altar do sacrifício. A pessoa tinha que chegar e sacrificar, seja conforme a sua condição, a sua posse. Um cordeiro, rolas, animais que Deus pedia como sacrifício. Era a pessoa entregar algo de valor que representava a bênção de Deus por aquela jornada, por aquele ano. E depois ele tinha que queimar o incenso. Não o incenso do espiritismo, mas o incenso como cheiro, como aroma suave. Dentro desse Santo dos Santos, existia o altar principal, onde ficava ali a Arca da Aliança, aonde era o altar principal, o manifestar de Deus, a glória de Deus. Só que antes desse altar, existia de um lado o candelabro, do outro lado os pães da propiciação. Os pães representavam a manutenção de Deus, o suprir de Deus. Era o Deus que alimenta o seu povo. Dentro do candelabro, azeite, que significa a cura. 2 coisas que o mundo busca hoje: o alimento de cada dia, a cura através da saúde. Mas o altar principal era o altar da manifestação de Deus. E hoje nós, como evangélicos e protestantes, nós temos também a teologia do altar. Nós temos o altar como algo representativo. Por isso que tanto os católicos como os protestantes reformados zelam pelo altar. Não é qualquer pessoa que pode subir no altar. Porque no altar do tabernáculo havia uma pequena frase escrita: santidade ao Senhor. Hoje, as pessoas perderam muito o aspecto, a expectativa do que representa o altar. Mas o altar, ele continua sendo lugar de manifestação. Ele é, para mim, e sempre será o melhor lugar dentro de um templo. É aonde eu me sinto bem. É aonde eu sinto a presença de Deus, aonde eu sinto a glória de Deus. É da onde vem a palavra do Senhor, a palavra rema, a palavra revelada. E o altar, querido, ele continua com o mesmo significado. Quando você for para o altar, você tem que ir assim como Jesus foi. Jesus foi para o sacrifício. E você tem que ir para o sacrifício. Altar significa mata. Deixa Deus te matar. Deixa Deus matar o velho homem. Deixa Deus matar a velha natureza que se corrompe facilmente.
e deixa Deus levantar um novo homem. Por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. Paulo estava colocando: eu já não tenho vontade. Altar, querido, não é simplesmente para você ir pedir a sua bênção. Não é para você pedir a sua vitória. É você ir para o sacrifício. É você ir para a morte. Matar o velho homem. Matar a velha natureza. Para que o novo homem, segundo Deus, cresça em você a cada dia, a cada momento. Esta é a palavra que eu deixo para você. Deus te abençoe hoje e sempre. O altar é muito importante. Eu vejo pessoas que às vezes entram na igreja e vão sentar lá atrás, vão sentar lá no meio, mas tem aqueles que gostam de estar no altar. Sabe por quê? Se tem acontecer alguma coisa, vai acontecer ali, no altar. Deus abençoe sua vida e eu quero desejar a você um feliz ano novo, feliz 2024. Que Deus venha te abençoar com todas as sortes e bênçãos nas regiões em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Feliz 2024. Que a mão poderosa do Senhor esteja aqui, sobre a sua vida, em nome de Jesus. A mão estendida do Senhor esteja sobre você, porque se ela estiver sobre a tua vida, vai ser um ano abençoado. Deus te abençoe. Fique com Deus. 2024, o ano do governo e da recompensa.